Fala família, o primeiro vídeo que eu vou gravar para vocês aqui na nossa preparação para delegado do Espírito Santo, segunda fase, tem a ver com a maior dificuldade que os alunos têm quando eles iniciam esse trabalho de peça prática, extensão da peça. Diversos aspectos podem ser trabalhados aqui quanto a esse tema. E nesse primeiro vídeo a gente vai trabalhar quanto à extensão dos fatos. Primeiro ponto importante aqui, a ausência dos fatos vai te tirar ponto, mas a presença ou a forma como você vai trabalhar de forma esmiuçada esses fatos não vão te tirar pontos. Ou seja, coloque os fatos, mas não perca ponto neles. Se você perca tempo neles, se você perder tempo nos fatos, você vai perder muito espaço que você teria que utilizar na sua fundamentação da peça. E vai faltar espaço no final, você vai fazer a peça corrida, vai perder ponto em estruturação e vai fazer os seus pedidos de qualquer forma. Vai ficar horrível e você vai perder pontos por isso. Algo que não vai te acrescentar pontos e vai te fazer perder pontos. Então isso é fundamental ali na logística da sua prova. Segundo aspecto, o enunciado vai te trazer uma gama de informações gigantescas. E metade daquelas informações, ou até mais de metade daquelas informações, ela é simplesmente ignorável, ela não vai te trazer nada de relevante para a sua prova, ela está ali apenas para te confundir. O examinador quer que você olhe para aquelas informações e fique na dúvida de qual é o crime, de qual é a medida, será que eu estou esquecendo alguma coisa, será que isso muda a tipificação? É isso que ele quer de você. Então, o primeiro ponto que você tem que fazer é definir qual é o crime que você vai trabalhar e quais as medidas que você vai pleitear. Isso vai te dar um norte para saber quais os fatos que você tem que colocar na sua prova. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai ter ali primeiro dos fatos e dos fundamentos, dois tópicos diferentes, ou pode fazer um tópico único. A vantagem de fazer um tópico único, você ganha algumas linhas, você ganha a linha ali que você pularia de um tópico para outro, e você ganha a linha que teria o título dos fundamentos, já que ele vai estar junto com o dos fatos. E pode acabar fazendo ali um texto mais organizado. Mas isso daí é uma opção sua, pode ser dividido em dois tópicos, pode ser trabalhado em tópico único. Independentemente disso, o seu primeiro parágrafo vai ser extremamente objetivo e vai delimitar todo o escopo da sua peça. Você vai definir ali qual é a ação criminosa objeto de investigação no seu inquérito policial. Quando eu falo qual é a ação criminosa, eu quero dizer o quê? Qual é o crime que você está investigando. E a gente vai definir ele em 4 vertentes iniciais. O que, quem, onde e quando. O que? Qual é o crime? Eu quero que você coloque ali os verbos que funcionam como núcleos do tipo penal que você selecionou para tipificar. Depois você vai botar quem, tá? Vítima e autor. Não precisa qualificar de forma completa os dois, simplesmente cite o nome deles. Quando? Data fixa ou período ali que pode estar compreendido aquele crime. Local também não precisa colocar o endereço por extenso, tá? Simplesmente coloque o local, agência bancária do bairro tal, município tal. Universidade tal do município tal. Não tem necessidade de colocar ali todo o endereço de uma forma extremamente extensa, perfeito? E isso vai definir ali para você qual é a ação criminosa investigada. O que, quem, quando e onde. Professor, e o como, né? Normalmente são 5 perguntas e o como. O como a gente vai trabalhar mais para frente. Por quê? Você delimitou ali o objeto da sua investigação, você finalizou os fatos. Seus fatos vão ser estruturalmente apenas isso. Você vai começar a sua fundamentação, seja num tópico anterior, seja num segundo parágrafo do tópico dos fatos e dos fundamentos. Quando você iniciar a sua fundamentação, a primeira coisa que você vai fazer é tipificar o crime. E você vai tipificar utilizando aqueles fatos que você colocou ali no primeiro parágrafo. Aqueles fatos que você colocou ali são a base da sua tipificação. Mas pode haver também o como, que são as circunstâncias que ocorreram aquele crime básico. Essas circunstâncias que vão se revirar juridicamente em que causa de aumento de pena e qualificadores. Você vai trabalhar esses fatos no momento que você começar a tipificação. Então você vai se referir aos fatos de cima, vai tipificar o crime base e vai utilizar outros fatos que são circunstâncias para colocar a causa de aumento de pena e qualificadoras. Finalizada a tipificação, você vai iniciar a sua peça, tá? A peça no sentido de que você vai iniciar a fundamentação das suas medidas cautelares selecionadas. Você vai fazer uma listinha ali dos requisitos das medidas que você selecionou e você vai ter que colocar todos os requisitos e os fatos presentes denunciados que configuram concretamente a ocorrência daqueles requisitos no caso que a gente está trabalhando. A partir dali você vai colocar requisito, fatos denunciados que fundamentam aquele requisito. Requisito, fatos denunciados que configuram aquele requisito, perfeito? Então você vai colocar apenas os fatos que se referem diretamente a determinado requisito da peça.
No final, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma peça que os únicos fatos citados são referidos diretamente à tipificação do crime ou referidos diretamente aos requisitos da medida cautelar que você vai solicitar. Qualquer outro fato que fuja disso é juridicamente relevante para sua peça, então você vai solenemente ignorar esses fatos. E não fique nervoso quanto a isso. Se eles não têm importância nesses dois aspectos, eles não têm importância para o seu inquérito policial naquele momento, e você pode ignorar. Outro ponto importante, tá? Evite adjetivos, advérbios, evite frases meramente expositivas, ou seja, você escreve ali uma frase de 2 linhas para iniciar de forma bonita o seu inquérito policial, aquela frase não diz absolutamente nada. Você poderia substituir aquela frase ali por uma outra palavra, uma única palavra substituiria aquela frase de 2 linhas e você coloca aquilo só para ficar bonito, só para ficar pomposo. Sua prova não tem que ser pomposa, você não tem tempo para ser pomposo, você não tem espaço para ser pomposo, você tem tempo e espaço para pontuar. Tudo que você colocar na sua peça tem que estar buscando ser circulado pelo examinador e pontuado no seu espelho de correção. Qualquer coisa fora disso é frescura, não vai te dar pontos e você não tem tempo para frescura na sua prova, tá? Seja objetivo, nada de frases positivas, nada de adjetivos, nada de advérbios. Utilize apenas aquilo que for necessário para fundamentar a sua peça, perfeito? Nosso segundo vídeo, a gente vai falar de como ser mais conciso na fundamentação. A gente já falou um pouco disso agora, mas tem outros aspectos a serem considerados, para que a gente também ganhe espaço, tá, na nossa peça. Ser conciso, mas ser completo. Não perder tempo falando do que não é necessário na nossa peça. Espaço é fundamental. Beleza, família? Um grande abraço.